tomar aquela cervejinha porque eu fui possuído pelo diabo. Eu traí a minha esposa porque o diabo me possuiu e eu fui. O diabo não vai fazer isso. Satanás, ele usa de estratégias para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair, para que o teu objetivo, qual que é o objetivo de Satanás? Roubar, matar, destruir. Uma coisa que tem que estar dentro do nosso entendimento o tempo todo é que existe uma luta espiritual. E hoje eu queria muito enfatizar isso, existe uma luta espiritual. Não é uma luta espiritual para tirar o carro, aquele carro tão desejado que você quer. Não é para roubar, né? Ai, que pena, olha o que o diabo fez. Eu era para ter ganho aquele carro, eu não consegui, meu 13º não caiu como devia. O diabo que tomou. O diabo não está interessado em arrancar bem seu, não. O objetivo final do diabo é arrancar a sua vida, é tirar a sua vida, é arrancar a sua salvação, é tirar você dos caminhos do Senhor, é fazer com que você se rebele contra Deus, como ele fez. Para que você também que aconteça com você, amado do Senhor, o mesmo que aconteceu com ele, destituído. Satanás, ele não brinca. E nós, como igreja, devemos agir como se ele não existisse? Satanás não tem poder sobre nossas vidas, isso é fato. Ele não nos toca, desde que nós nos colocamos em vigia, atentos, estejamos sempre alertas para as suas setas, pelos seus planos. E hoje, eu desejosamente eu quero passar para os irmãos, para abrir os olhos para os planos de Satanás. Quais são os planos de Satanás? Hoje você está cansado, chegou do seu serviço, você está cansado, teu corpo dói, às vezes, se você não trabalhou, a correria de casa, você não vê a hora às vezes de deitar e dormir. Satanás não cansa. Os demônios não descansam. Eles não têm que dormir. Eles não têm sono, né? Para poder dormir, ter um período de sossego para você. Não. Ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, pronto para nos devorar, esperando uma brechinha para que a gente possa dar. Nós vamos estar vendo aqui, sobre esse mesmo tema, remeteu àquela situação onde Cristo esteve no deserto por 40 dias e por 40 noites. A palavra de Deus diz. Eu vou passar um vídeo, eu gostaria que os irmãos assistissem esse momento que está esse texto que está em Lucas 4. Se os irmãos quiserem acompanhar na palavra, ou se não, assistam. E daqui a pouco nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão. E o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Satanás. Disse-lhe então o diabo: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão.
Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo. Porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Nós vimos aí que momento difícil, né, que Jesus Cristo passou. Foram 40 dias e 40 noites. Uma coisa interessante, não sei se vocês irmãos também pensam assim, às vezes a gente só pensa que o diabo tentou Jesus Cristo no final, né, nos últimos dias, né, que ele tentou. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado desde o primeiro dia. Ele foi no deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado todo esse tempo. Acontece que, quando nós estamos fortes, nós resistimos bem, não é verdade? Quando nós estamos firmes, nós resistimos bem. Não adianta eu sou vegetariano, não adianta alguém querer me tentar com carne que eu não vou cair. Tentar com carne? Eu só gosto de verdura, não é verdade? Vai vir com aquela tentação, eu estou firme, não quero. Jesus, durante esses 40 dias, ele se manteve firme. O problema é que, quando Jesus estava mais fraco, mais debilitado, o que estava acontecendo com ele? Estava tendo fome. Ele teve fome. Ele estava debilitado, ele estava cansado, suas vestes estavam sujas. Ele queria um banho. Ele estava numa situação muito delicada. Foi aí que Satanás se revelou até Jesus. Para provar o quê? Olha os dardos do diabo. Olha como que o diabo utiliza para tentar nos convencer ao pecado, ao erro e ao seu senhorio, né? A primeira situação, são 3 situações que a gente pode aprender. Você está com a sua Bíblia em Lucas já, aberto? Se não, abre rapidinho, só para a gente poder acompanhar aqui. Lucas, que o vídeo que nós acabamos de assistir, no capítulo 4, ele diz assim, olha, no versículo 3 e 4. A primeira situação foi referente ao quê? À fome, né? Como nós acabamos de ver. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Você percebe que o diabo, ele conhece a sua fraqueza. Ele sabe aquilo que aonde você pode cair, aonde você está mais vulnerável, ele sabe. E é uma coisa que eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos, né? Assim que nós nascemos, né? Um filho, eu digo isso no meu trabalho, eu disse isso para o meu trabalho. Como é impressionante, né? Nós que temos filhinho pequeno, e vocês que já teve filho, e sabe como que é, você percebe que a criança, logo no começo, quando ela começa a fazer aquela manhinha, aquela mentirinha, por incrível que pareça, a criança de bebê já começa a fazer mentira, já começa a mentir desde bebê. Nossa, parece um absurdo o que eu estou falando, mas quem é pai, quem é mãe já sabe. Às vezes vem aquele choro
aquele choro falso, aquele biquinho, aquela coisa mais bonitinha, né? Não cai uma lágrima do rosto. Abre os olhinhos só para ver se o pai está vendo, se a mãe está vendo, mesmo que ele está chorando. Então, desde pequeno, ele já sabe, e o pai e a mãe, só de olhar para o rostinho da criança, já sabe se ela está fazendo uma coisa errada ou não está. É ou não é? Eu tentava esconder de tudo quanto era forma da minha mãe, alguma coisa que eu fazia, mas era como se ela tivesse uma bola, assim, um cristal, e ela falava assim, você fez tal coisa. Ela sabia, não tinha como eu esconder da minha mãe. Por quê? Porque ela conheceu as minhas expressões, o meu rosto, a minha olhada, o meu jeitinho de quando eu estava fazendo alguma coisa errada. Ela sabe, ela conhece, ela me viu desde pequeno. Nosso adversário também nos conhece desde pequenininho. E não é só um. Você não é o primeiro ser humano. Há quantos anos que ele não está aqui nessa terra? E há quantos anos ele não conhece o homem? E muito além de conhecer o homem, ele também conhece muito bem a palavra de Deus. Então você vê que ele quer tentar o Filho de Deus usando a própria palavra. Ele quer tentar. Então, na primeira situação, o que Jesus, onde ele atacou Jesus na sua seta inflamada? Qual foi a primeira situação? Fome. Jesus estava com fome e ele lançou a pedra, falou, transforma em pão. E eu achei muito interessante esse vídeo, que a pedra chegou para Jesus como forma de pão. E quando você está com fome, alguém te passa com alguma coisa cheirosa, chega até a doer, né? A barriga. Mas Jesus venceu através da palavra. O segundo ponto que a segunda situação que Jesus Cristo foi tentado aí, foi no quê? Podemos resumir o quê? Na vaidade. No versículo 5 e 8, diz assim, e levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Como às vezes o diabo usa a nossa vaidade, às vezes com propostas indecorosas, às vezes com propostas que nos faz desviar do caminho de Deus, talvez por dinheiro. Certa vez eu fui convidado a trabalhar numa empresa onde talvez eu ganharia aqui 3 vezes mais do que eu ganho hoje. Eu tive uma proposta de emprego muito boa e em termos de profissionalismo, em termos de cargo, eu seria chefe do que eu sou hoje. Tudo que eu gostaria de ser, tudo que eu gostaria de ter, preciso ter um bom emprego. Precisaria, e para o meu ego adquirir o cargo acima, né? A gente sempre busca o objetivo. Só que o que essa situação ia me ocasionar, eu ia ficar muito tempo fora de casa. Muito tempo fora de casa. Não ia conseguir, um bebê recém-nascido na minha família, eu não ia conseguir presenciar o crescimento do meu filho. Teria que me desligar completamente das coisas da igreja. Não teria mais tempo. Não teria mais tempo. O preço era esse. O seu tempo. Confesso que meu coração se encheu de tristeza, porque muito eu queria. Quem não quer, né? Quem não quer ganhar mais? Quem não quer ser reconhecido? Mas o preço disso era muito mais alto. E eu também disse não. E olha, percebe como Satanás faz as coisas, artimanhas de Satanás. Ele ofereceu para Jesus, e eu achei muito interessante as imagens, quando nós estávamos vendo aquele homem, né, beijando os pés de Jesus, e ele falou assim, olha, nossa, se eu aceitasse essa proposta, teria alguém se curvado, beijando os meus pés, enquanto, na realidade, ele foi perfurado, ele sofreu. Então, o diabo tentou trabalhar a vaidade no coração de Jesus, tentou convencer, mas Jesus venceu. E o terceiro ponto em que Satanás quis trabalhar na vida ali de Jesus, naquele momento de dificuldade, de fragilidade,
está no versículo 9 e 12. Diz assim, do 9 ao 12. Então levou-o a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, e que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás, qual é a seta, qual é o dado inflamado que Satanás está jogando em cima de Jesus? Ele está querendo pôr dúvidas do cuidado de Deus para com ele. Se você se prostrar, se você me servir, se você me adorar, eu não vou te virar as costas como Deus vai fazer por você, vai virar as costas por você. Se você me adorar, você não vai precisar passar pela cruz, não. Não vai precisar passar pela cruz. Você vai ter tudo o que você precisa. E outra, ele quis pôr dúvida do amor e do cuidado de Deus, como se ele precisasse se jogar de um penhasco para que Deus o cuidasse, né? Para que Deus o protegesse, para que Deus o livrasse de todo o mal. E é muito interessante a resposta que Jesus diz, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, o que Jesus Cristo fez para resistir a Satanás? Foi a sua palavra, foi a firmeza na fé que ele tinha na palavra de Deus. Então, amados, o que eu gostaria de frisar nessa noite: nós enfrentamos e estamos numa batalha espiritual muito grande. Há uma luta, há uma legiões de demônios querendo tirar a nossa salvação, a estrutura da nossa família, arrancar a nossa alegria, roubar a nossa paz. E isso é importante que a nossa igreja saiba. E isso é importante que nós tenhamos sempre isso em mente. A nossa vida não é sempre bênçãos, sempre alegrias. Temos que estar vigilantes para estas situações, para essas artimanhas de Satanás, para que possamos vencer os dardos inflamados do inimigo. E aonde nós vemos esses dardos inflamados que tão claramente às vezes nos atinge, porque às vezes nós estamos preparados para aquela situação clara, né? Aquele irmão, aquela pessoa que não conhece Jesus, que não tem amor em teu coração, que se levanta para te prejudicar. Nesse você já está preparado, já sabe, lá vem aquele cidadão ali, aquele ali é veneno puro, aquele ali é perigoso. Aquele ali você está sempre preparado, não é verdade? Mas quando a gente vacila? A gente vacila justamente quando o problema vem da onde a gente menos espera. E da onde vem? Aonde é esse lugar onde a gente menos espera? Às vezes vem daquelas pessoas que a gente mais ama, daquelas pessoas que estão do nosso lado, daquelas pessoas na qual às vezes a gente abraça. A gente fala, nossa. E aí quando vem esse dardo, quando o dardo te atinge, você estava com o escudo baixo, né? Estava com o escudo abaixado, porque aqui não tem problema, aqui não vai me acontecer nada, estou em casa, estou em família, estou na igreja, aqui não preciso de escudo, deixa o escudo de lado. E é aí que nós levamos a bela dessas flechadas. E muitas pessoas, elas perdem. Você já viu aquelas pessoas que, às vezes, quando elas desviam, como é difícil trazê-las de volta? Sheila tem uns amigos que desviaram, e como eles são resistentes à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão dura. A palavra de Deus, ela fala assim, olha, às vezes eu gostaria de falar que era quase impossível. Tem algumas igrejas que falam, é quase impossível que alguém que se desvie volte para o caminho. A Bíblia fala, não fala quase. A Bíblia fala, é impossível aquele que conheceu do amor de Cristo e desviou voltar. A gente fala quase porque é a nossa esperança, né? Oh, volta, volta, volta. Mas às vezes o que não cabe a mim, a você,
a dizer, então aquela pessoa desviou, perdeu, já era, não volta mais. Então quer dizer que o meu primo, meu filho, que ele que desviou, não volta mais. Não cabe a mim e a você. O que cabe é a gente entender que o que faz uma pessoa conhecer o amor generoso, misericordioso, bondoso de Jesus e preferir comer a comida dos porcos, é isso que Jesus quer dizer. É impossível. Porque uma pessoa dessa, onde está o coração? Que coração que essa pessoa tem? Então o assunto é muito delicado, é muito sério. Quando a gente fala, vigie, fique atento com as artimanhas de Satanás, com os dardos inflamados do diabo. Porque o que ele quer? Ele quer causar dissolução, ele quer causar intriga. E eu já falei, esse tema veio num momento muito difícil para mim. E eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 6, rapidinho. Eu já percebi que passou um pouquinho. Eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 6,16. Só para nós entendermos algumas artimanhas, alguns dos dardos que o Satanás faz com que lança sobre nós, e muitas das vezes nós somos contaminados por esses dardos. Lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E qual é a 7ª? Que semeia contendas entre os irmãos. Ou seja, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. E qual é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Amados, isso aqui deveria estar pendurado, esse versículo deveria estar pendurado em cada pedaço da igreja. Porque o que a gente percebe, o que tem de irmão que lança aquela palavrinha no ouvidinho, olha, eu não sou de criar discórdia não gosto de confusão. Mas você sabe aquela irmã ali? Aquela irmãzinha ali, ó, fica de olho no teu marido quando você não está perto. Uma pessoa dessa, ela se encaixa onde? Na abominação de Deus. Amados, eu trabalhava numa empresa e eu percebo que essas setas do diabo, elas estão constantemente. Se você não estiver atento e vigilante, se você não estiver preparado, você cai, você leva uma dardada, né? Um dardo nas costas, você recebe uma seta inflamada do diabo. Eu lembro que tinha um rapaz, ele chegou para mim e falou assim: Rafael, vem aqui. O fulano falou isso de você. Naquela hora subiu uma ira, porque eu tinha ajudado aquele cidadão, eu tinha feito uma coisa muito boa para ele. Como aquela pessoa estava me prejudicando daquele jeito? Como? Subiu uma ira, uma contaminação, eu comecei a ficar com ódio, fiquei com raiva, e quando eu ia explodir, eu lembrei da palavra. Quando você vê alguém trazendo uma fofoquinha, uma mensagenzinha, sabe? Percebe os dardos do diabo. O que eu quero frisar na mente dos irmãos aqui nessa noite é que a gente tem que estar atento. Existe um termômetro que eu vou explicar para os irmãos, para a gente entender quando vem do diabo. E que se vem do diabo, cancela o plano dele. Cancela o plano de Satanás, que a vitória vai vir. Então nós temos que aprender a cancelar. Se a gente for contaminado, aí ferra com tudo. Aí atrapalha tudo. Eu sei do que eu estou falando. E naquele momento, quando eu lembrei da palavra do Senhor, eu entendi que aquilo ali, a contenda, era algo do diabo. O que eu fiz naquela hora? Eu falei: ele falou? Fulano, vem aqui. Não, você vai chamar o cara, e aí? Vem aqui, por favor. O fulano aqui está falando que você falou isso de mim, isso é verdade? Cara, como assim? Eu não falei nada disso, nunca falei nada disso. Por que você está inventando isso, ciclano?
O cidadão ficou com a cara roxa, virou as costas e foi. Vocês perceberam aonde Satanás estava agindo? Aquela pessoa não falou nada, não tinha participado de nada, mas a ira, a contaminação, os dardos do diabo foram lançados em mim, e eu ia chegar com ira, eu ia tratar mal aquele cara, eu ia criar discórdia naquela empresa, tudo por causa das setas do inimigo. Se proteger na palavra, ficar firme na nossa fé, obedecer a voz de Deus, é isso que vai nos proteger. Eu não estou dizendo isso porque este não cai, este está firme. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuida para que não caia. Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, essa palavra é para cada um de nós, que possamos viver isso todo momento. Porque as setas, ele não tem o estoque dele, né, é cheio de setas. O que ele precisa de um espaço, porque se você está com a armadura, se você está com o escudo à frente, o que vai te atingir? Mas se o teu braço começar a cansar, e se você se sentir seguro demais onde você está, e baixar com o escudo, ela pega. E quando pega, o que acontece? Contenda. Queridos, presta atenção, você é de Deus, o diabo não te toca. Mas abre um espacinho. O diabo espera da gente uma brecha. Mas quanto ao que não é de Deus, é um buraco, é um rombo, é uma porta escancarada. Então é muito mais fácil ele utilizar daquele que está sem escudo, sem a proteção adequada. Então por isso que às vezes não, por isso que muito acontece de alguém que não é cristão criar problema com você, não é verdade? E presta atenção, olha, quando eu estava doente lá no hospital, com aquele vírus, e em certo momento o pastor foi lá em casa, já era a minha casa quase lá, né, fiquei 7 dias, né, e ele chegou, a gente conversando algumas coisas, de casamento, de situações, né? Engraçado que eu falava e eu também passo por isso. Eu também passei por isso. Eu falei, mas pastor, o senhor é pastor? Mas eu também passo por isso. Eu também passo por essa situação. Você percebe que não é eu, não é você, não é só a gente que passa por dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo tem que estar passando por... aquele que está em Cristo é foco do diabo para sair, para tirar fora do reino, das coisas de Deus. E aí, nessa conversa, de tanto a gente conversar, me veio ao entendimento a questão de um termômetro. Como identificar as setas do inimigo numa discussão? O problema é que a gente tem que gravar isso no coração. Porque se a gente não grava isso no coração e esquece, você vacila. Aí eu estava conversando e o pastor falou assim, olha, estava tendo uma discussão, um casal, eles estavam discutindo bastante lá. Discutir com o seu marido, discutir com a sua esposa, é errado? Não é errado, faz parte. O que acontece muitas das vezes é até onde a discussão ela está sendo aprovada, ela está sendo... Não tem nenhum microfone aqui funcionando. Até onde a discussão está dentro de algo saudável. Aí, como você percebe a ação do diabo numa discussão? Quando você está ali discutindo, falando, olha, eu não gosto disso, tem situações que está acontecendo, que está causando problema, você tem agido, tendo um comportamento assim, assado, e aí há um entendimento, olha, realmente, me desculpa, eu não sabia que isso estava incomodando, eu vou mudar. Mas quando o diabo entra na conversa, é quando aquela pessoa que você mais ama fala coisas que te ferem. Sabe quando você é uma excelente mãe,
Você é uma excelente mãe. De repente aquela pessoa chega e fala assim: você não ama o teu filho. Epa, como assim? Eu não amo meu filho? Não vai doer? Não dói? Você é isso, você é aquilo. Que dor, dói. É aí que nós temos que estar atentos. Já deixou de ser uma conversa natural, já deixou de ser uma conversa guiada por Deus, já começou a ser uma conversa. É aí que aonde entra Satanás no meio da discussão. Aonde começa setas de ofensa, de colocar você na ira, onde você percebe que aquilo que está chegando está mais te causando raiva, incoerência, né, da realidade. É a hora que você tem que parar. Parou a conversa. E eu gostei muito do que o pastor falou isso para mim: Rafael, este é o termômetro. Enquanto você está discutindo, há um entendimento, as coisas estão fluindo, e mesmo que a discussão nem sempre ela eu compreendo, mas quando está dentro do ritmo, começou grito, começou ofensas, começou a falar palavras que ferem. Entenda isso. Obrigado, Rafa. Entenda que isso já é seta do maligno. Porque Deus, Ele não quer que você brigue com o teu esposo. Deus, Ele não quer que você crie discórdia, dissolução para o teu lar. Quem é que quer isso? Satanás. Então, quando isso estiver acontecendo, fique firme, se fortaleça no Senhor, porque as consequências, as setas, às vezes dói quando ela entra, né? Quando a flechada, mas o problema não é a dor da picada, é o veneno que ela corre. As consequências duram semanas, as consequências duram dias, e aquilo inflama. Por isso que as setas inflamadas. E aí o que o diabo quer? Quebrar o relacionamento, quer quebrar o amor, quer quebrar a amizade, né, dentro do lar. Amados, as setas do diabo, o diabo ele tem lançado setas para tirar a nossa paz. O que nós precisamos nessa noite é entender: levanta o escudo, não canse o braço, levante, fica atento. Quando você vê aquela pessoa que você ama fazendo algo diferente por você, agredindo, falando coisas diferentes, para tudo, se retira, sai de perto, ora, clame a Deus, reconheça, entenda o que vem de Deus, o que vem do diabo, e o que vem do teu marido, o que vem da sua esposa, o que vem daquela outra pessoa. Porque muitas das vezes você está acusando, você está com ódio do teu marido, mas é mais pela contaminação do diabo. A nossa luta não é contra o marido, nem contra a mulher, e nem contra o filho. São as artimanhas de Satanás. Então é por isso que nessa noite, esse tema, dardos inflamados, fofocas, acusações, pessoas que chegam na hora errada. Sabe aquelas pessoas que chegam assim, no momento mais frágil? Porque assim, você está de pé, você está mais difícil de cair, mas talvez o seu parceiro, talvez o seu filho está mais vulnerável. Ore por ele, peça para o Senhor, sabe, afastar o inimigo da presença dele, porque se tropeçar, se deixar um espaço, o diabo bagunça. E eu percebo que Satanás utiliza de amigos, utilizam de pessoas próximas e te coloca em situações para criar problema. Só que você como igreja, nós como igrejas do Senhor, temos que entender e deixar bem claro que os nossos olhos possam se abrir e entender o plano do diabo. E quando nós entendemos o plano do diabo, nós temos autoridade para desarmar o plano do diabo. Ainda que teu marido, ainda que teu filho, tua esposa esteja sem o escudo, você pode se colocar na frente com o escudo da palavra. É aí onde diz que Jesus, quando fala, né? Quando te darem um tapa no teu rosto, vire a outra face. É dessa forma que nós nos colocamos à frente, quando mesmo certos, nós nos humilhamos aos pés daquele que pode nos ajudar, Jesus Cristo.
Então, amados, a palavra de Deus para essa noite, eu quero pedir perdão. Foi de propósito mesmo que hoje foi um pouquinho mais. Eu conheço cada um que está aqui nessa noite. Por isso que eu senti essa liberdade de passar um pouquinho mais do horário. Porque é importante. Às vezes a gente quer falar e para cumprir com o horário a gente corre. E não deixa de passar o que Deus quer que a gente passe. Eu só oro e clamo a Deus para que nós possamos estar vigilantes, porque mesmo sabendo de tudo isso, mesmo conhecendo essas palavras, mesmo o Senhor está dizendo aqui para a gente com clareza, fique atento, se proteja com o escudo da fé, para que os dardos inflamados do maligno não te toquem, mesmo sabendo que a nossa luta não é contra o esposo, nem contra a esposa, nem contra o filho, nem é com aquele que se levanta, é contra o diabo, é contra as potestades que existem, é pouco falado, mas elas existem. Mesmo assim, às vezes a gente dá uma vacilada, e aí que causa o dano. Mas conhecendo o dano, conhecendo essa situação, que haja retrato, que haja paz, que haja uma solução. Amém? Vá para casa hoje, em nome de Jesus, com essa palavra. Você carrega sobre os seus braços um escudo. É o escudo da palavra, é o escudo da fé. Você, quando chora, não chora para homens. E nem chora pelo teu marido, pela tua mulher, pelo teu filho, para aquele que te levanta contra você. Você chora aos pés de Jesus. E quando você chora aos pés de Jesus, é Ele quem toma sobre si as nossas dores. Amém? O Senhor esteja conosco. E o que caber a nós, vamos ter paz com todos. E quando você perceber que aquilo ali é artimanha de Satanás, é plano do diabo, é só você perceber qual que é o resultado dessa situação. É dissolução do casamento, é briga, é gritaria, é ódio, é vontade de matar, é vontade de suicidar, é vontade de chorar, é depressão. Se liga, isso é plano do diabo. É plano do diabo. Não caia nas armadilhas do diabo. Em nome de Jesus, não caia. Entrega isso para Deus, o guarda dos guardas, o Senhor dos senhores, e a nossa vitória é certa. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que mantenha nossos pés sempre de pé, para que Satanás não encontre brechas. Fecha teus olhos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. É só a Sua palavra, Deus, que traz solução para nossas vidas. Se há um quebrantamento nos nossos corações, ó Deus, é o Senhor quem faz. Porque, ó Deus, se olharmos para a situação, se olharmos, ó Deus, pela nossa razão, a gente só alimenta o ódio, só alimenta a raiva. Porque há muita indignação, Senhor. Há muita indignação. Há muita coisa errada. Há muita coisa, Senhor, que não é justo. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos fere. O Senhor não tem o desejo de nos machucar. O Senhor, ó Deus, não nos agride com palavras. O Senhor não sente prazer em nos machucar. Nós sabemos que quem tem esse desejo é o nosso adversário, é Satanás, é o diabo. E sabendo disso, Senhor, não deixe, ó Deus, que a ira do nosso inimigo contamine nosso lar, contamine nossa família, Senhor. Não deixe, ó Deus, que a ira, as setas inflamadas do demônio, Senhor, ela nos atinja a ponto de causar dissolução na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Senhor, que a Tua paz, que o Senhor reine sobre a nossa casa, Senhor Jesus. É o que nós clamamos, ó Deus, dia a dia, Senhor. A nossa luta é muito grande, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é muito forte, o Senhor é poderoso, o Senhor tem poder, ó Deus, para
esmagar a cabeça da serpente. Mas nós sabemos, ó Deus, que tudo tem seu tempo. O Senhor tem os seus planos, ó Deus. Tudo que o Senhor deseja, que nós colocamos as nossas vidas no teu altar, nas tuas mãos, aos seus cuidados. Mas Deus, se atenta ao nosso sofrimento, Senhor. Se atenta à nossa dor. Que as artimanhas do inimigo, ó Deus, sejam derrubadas no nome santo de Jesus. Que o plano de Satanás, ó Deus, para destruir o nosso lar, destruir, ó Deus, o nosso progresso no trabalho, destruir, ó Deus, o nosso relacionamento com os filhos, que isso, ó Deus, possa ser desarmado no nome santo de Jesus. Senhor, o Senhor nos dá autoridade, ó Deus, para profetizar sobre as nossas casas. A tua palavra diz, ó Deus, que a mulher somente com as suas atitudes, que a mulher somente com o seu testemunho leva o teu marido à salvação. Senhor, nos ajude a aprender, ó Deus, com essa palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a termos paciência, calma, tranquilidade, ó Deus, e atenção para perceber aquilo que vem de Satanás, ó Deus. Para que nós não agimos com frieza, com fúria em cima de homens, ó Deus, tão vulneráveis. Santo Deus, abra os olhos do entendimento para a tua igreja, Deus, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida desta igreja, Senhor, daqueles que estão ouvindo, para poder, ó Deus, entender os planos de Satanás e desarmar através da tua palavra, através do teu santo nome, Jesus. É o que nós oramos e declaramos nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos levar em casa agora, ó Deus, e que as nossas mãos, ó Deus, possam estar ungidas, ó Pai, da tua presença. Que possamos orar, ó Deus, estender as nossas mãos para a nossa família, para nossas casas, cada canto da nossa casa, ó Deus. E declarar, ó Deus, que em cada canto do nosso lar, ó Deus, estará um anjo do Senhor, repreendendo toda a ação de Satanás, repreendendo, ó Deus, todo o plano, derrubando toda a estratégia do inimigo. E que a tua paz, Senhor, reine sobre as nossas casas. No nome santo de Jesus é que nós oramos, confiamos no nome que tem poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, queridos, peço perdão pelo horário. E nós agradeço a presença de todos, tá? Que Deus te abençoe e que essa palavra fique firme no nosso coração. Deus abençoe. Onde o Espírito